Dom Luiz era uma figura humana de pouca aparição pública. Ele era um bispo que ele não se impunha à autoridade dele, era um bispo que tinha mesmo opção pelos pobres. Quando eu vi Dom Luiz pela primeira vez, assim, nas primeiras vezes que eu vi, era assim, muito interessante pela simplicidade dele, pelo jeito dele, aquele jeito nordestino de ser, tá entendendo? E isso foi me marcando muito. Eu só sei que foi um homem, que foi um pastor, que deixou um rastro muito forte na minha vida. Ele acreditava na igualdade entre as pessoas e praticava isso radicalmente. Dom Luiz era uma pessoa que nós tínhamos satisfação de receber em casa, tá certo? A gente recebia como se fosse uma pessoa da família da gente. Dom Luiz era uma figura carismática. Ele tinha a capacidade de encantar as pessoas. Porque ele conseguia envolver, né, todas as pessoas que realmente tinham potencial ou que tinham uma possibilidade de colaborar. Ele trazia de cada pessoa, de cada grupo, de cada segmento social, aquilo que essas pessoas mais podiam dar. Foi extremamente relevante a presença de Dom Luiz Gonzaga Fernandes na vida do Espírito Santo. Vida longa aos ideais que marcaram a passagem de Dom Luiz pela terra. Luiz Gonzaga Fernandes, filho de Didi e Ubaldina, nasce em agosto de 1926, em Vitória de Santo Antônio, zona oeste do Rio Grande do Norte. Entre 1939 e 1947, estuda filosofia no Seminário Arquidiocesano da Paraíba, em João Pessoa. Indo a seguir para Roma, ingressa no curso superior de teologia da Pontifícia Universidade Gregoriana. Considerado um dos seus alunos mais brilhantes, ordenou-se sacerdote em dezembro de 1950. No Concílio Vaticano II, em 1965, foi sagrado bispo, indicado por Dom João Batista da Mota e Albuquerque para ser seu bispo auxiliar. Dom Luiz chega ao Espírito Santo em 1966. Dom Luiz teve mais do que tudo um compromisso com os oprimidos, né? Através principalmente da criação das comunidades eclesiais de base, né? Quer dizer, é uma visão de igreja diferente da visão tradicional, né? Porque até então, a experiência e a história da igreja que se vivia era de uma igreja fechada, tá entendendo? Que só vivia do momento de oração e sempre voltada para dentro dela mesma. A proporção que Dom Luiz vem, tá entendendo? Depois também do Concílio Vaticano II, abre-se uma nova perspectiva. E aqui no Estado, principalmente, a nova perspectiva que se abria era justamente, era no período da ditadura, aquela situação que a igreja abria de ouvir o pobre, de ouvir o trabalhador, de ouvir aquele que estava sendo perseguido e também do acolhimento, da acolhida e da proteção. E Dom Luiz era que marcava isso. Então Dom Luiz, quando vem do Concílio Ecumênico para cá, já como bispo auxiliar, ele vem para Colatina e em Colatina ele implementa essas ideias básicas. Como Dom João tinha menos mobilidade para viajar, então Dom Luiz percorria todas aquelas comunidades do interior do Espírito Santo, levando a palavra de Deus e levando a necessidade da organização da comunidade. Foi interessante porque era uma experiência que nascia no interior e, de repente, essa experiência foi trazida para a cidade. O Dom Luiz foi um organizador, um grande organizador de gente, de pessoas, né, de povo, e um organizador de um projeto que ele acreditava e acreditou até a morte, né? Um projeto de que era possível a transformação da sociedade a partir da organização do povo. Mas ali nós descobrimos uma outra possibilidade de igreja, uma outra igreja que realmente trazia, né, uma perspectiva de atuação real ao lado do povo primeiro, uma perspectiva que apontava a possibilidade concreta de um mundo mais igual, muito mais fraterno, da dignidade das pessoas e, sobretudo, uma igreja onde os leigos, como nós, podíamos atuar. E criamos uma unidade que seria a Pastoral de Saúde
E essa pastoral tinha que ter disponibilidade de ir aos bairros, isso geralmente acontecia no sábado, no domingo, muitas vezes no domingo, onde havia o culto, havia o momento que a comunidade se reunia na igreja, e no momento seguinte uma conversa de orientação. Quer dizer, não era um trabalho de atendimento, mas um trabalho de orientação, de conscientização e de resposta a uma demanda que surgia em cada comunidade. Então, Dom Luiz fez uma revolução, não. A igreja não é a igreja dos ricos, né? A igreja de Jesus Cristo é, sobretudo, a igreja dos pobres, né? Até pode abrigar rico, rico que tem coração de pobre. E ele, nas suas pregações, quer dizer, quando ia celebrar uma missa, ele levantava a moral das pessoas, porque o povo brasileiro se sentia oprimido com a ditadura militar. E o discurso dele era que contava a história da vida de Cristo à luz da solidariedade que o Jesus Cristo apresentava aos mais pobres. Exatamente. Ele nos provocava o tempo inteiro para a reflexão, né? À luz da palavra de Deus, uma reflexão da realidade concreta que a gente vivia. Então, com o apoio dos seus bispos, não só de Dom Luiz, vamos dizer, era o grande idealizador, mas com apoio importante de Dom João Batista também. Esse era um trabalho que aparecia em termos de Brasil, que atraía os olhos de todo o país, e Vitória era uma referência de um trabalho evangelizador, mas um trabalho de libertação, um trabalho de conscientização do cidadão. Dom Luiz, refletindo com outros bispos, padres, especialistas, amigos, ele via a necessidade de troca de experiências de pessoas que estavam construindo comunidades eclesiais de base no Brasil, as SEBs. Essa inspiração nasceu num banho de mar, na praia de Ubu. Dom Luiz marca a minha geração profundamente, quer dizer, um homem muito simples, muito inteligente, um homem com uma profunda fé em Deus e um homem com uma profunda fé no povo, né? na capacidade do povo, na inteligência do povo de buscar soluções para os seus problemas. Pois um dia eu fui me confessar com Dom Luiz, eu aproveitei o momento e falei, Dom Luiz, eu queria abrir meu coração. Fala, meu filho, o que foi? Eu tenho minhas dúvidas se Deus existe. E aí vai na hora da comunhão, será que é um sacrilégio? Eu vou aceitar a hóstia, mas eu tenho uma formação de esquerda, eu estou lendo sobre marxismo. Ele olhou para mim e falou, meu filho, você é de algum partido? Eu falei, não. E você é marxista? Eu falei, Dom Luiz, eu também não sei. Para ser honesto, eu estou lendo, E ele foi me fazendo uma série de perguntas e eu fui respondendo. Aí ele riu, meu filho, você tem disposição de perder seu domingo e vai lá? Tem. E por que você faz isso? Eu falei, Dom Luiz, eu acho que... Eu fico pensando nesse povo tão sofrido, alguém tem que fazer alguma coisa. Se você se sente bem, sente. Aí ele riu, passou a mão na minha cabeça e falou, meu filho, se você não acredita em Deus, pode ter certeza que Deus acredita em você.